Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de História. A nossa videoaula hoje, nós iremos continuar o nosso assunto, capítulo 3, Reinos e Impérios Africanos, destacando no nosso livro didático, da página 54 até a 57. E que na videoaula de hoje iremos ver o Império do Mali, a importância do comércio, os griots e a história do Mali e o Império Songhai. Então, que vocês estão vendo aí uma imagem da cidade de Timbuktu, que é uma das principais cidades do Império do Mali. Então, vamos para os nossos slides e espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Aí nós estamos vendo o Império do Mali. E vocês podem estar aí na página 54. O Império do Mali, no século XIII, o reino de Gana foi conquistado por povos vizinhos que fundaram o Império do Mali, onde estava localizado o reino do Gana. Vai ser conquistado por povos vizinhos que vão fundar o Império do Mali. O soberano, o rei, o líder, denominado Mansa, era o comandante militar, político e religioso do império e recebia tributo dos seus súditos, recebia imposto que o povo pagava. Súdito, o povo que estava sob o domínio do soberano Mansa, que na imagem aí vocês estão vendo um dos soberanos do Império Mali, o Mansa Musa. Vocês estão observando aí na imagem. E que o Mansa, ele era também considerado o rei dos reis. Ele era considerado uma pessoa sagrada, quase não considerado como humano, ele era venerado como um deus, era considerado sagrado, representante dos deuses. Vocês podem observar aí na página 54 do nosso livro didático. Temos aí as principais cidades do Império do Mali, eram Dinegé, Gao e Tombouctou. Que na imagem acima, vocês estão vendo uma imagem da cidade de Gené. E embaixo vocês estão vendo uma imagem da cidade de Tombouctou, que era uma das principais cidades do Império do Mali. E que nessas cidades, habitavam vários povos, várias etnias se fixaram nelas. Nós vamos ver aí a importância do comércio, porque as relações comerciais eram importantes entre os povos, entre esses povos do reino do Mali, que foi uma região que foi habitada pelo Império do Mali, foi habitada por pessoas de diferentes etnias, como mandingas, xalofos, sereres, tuculores e fulas. Que além disso a influência islâmica, porque esse povo ele vai ser adepto ao islamismo, a religião islâmica nessa região foi marcante, o que acarretou a construção de vários centros de estudos islâmicos e mesquitas. Aí nós vamos ver, o comércio era uma das atividades mais importantes na cidade. A região do Mali é rica em quê? Na produção da exploração do ouro, que deu muito dinheiro, se destaca aí, Então, as mais importantes nas cidades do Mali eram os produtos comercializados. Estava o sal, também que se destaca, além da produção do ouro, da exploração do ouro, o sal, o ouro, o cobre, o marfim, tecido e noz de cola. Esse noz de cola é uma planta de gosto amargo que possuía propriedades estimulantes e revigorantes.
Então, nas cidades do Mali, também havia o comércio de pessoas que eram vendidas ou compradas para trabalhar como escravizadas. Havia a questão da escravidão também. Em razão da influência do islamismo na região, em algumas cidades como Djenné e Tombouctou, foram construídas mesquitas e também madrasas, escolas destinadas aos estudos religiosos, que vocês podem observar uma mesquita no nosso livro didático da página 54, uma imagem de uma mesquita. Aí nós vamos ver os griots. O que eram griots? Eram contadores de histórias. Eram eles responsáveis pela preservação e divulgação da história da África. E eles transmitiam através do quê? Da palavra falada. E que era passada de geração em geração pela tradição oral, pela fala. Os mais velhos ensinando aos mais novos, e assim ia se perpetuando, e aí ia se conservando, se conhecendo a história. Porque na África não tinha desenvolvido a escrita. Então se valia da tradição oral, de divulgar, de conhecer a história, né? Nesse período, através da tradição oral, da oralidade, da palavra falada. E quem tinha essa tarefa, essa incumbência de preservar e divulgar a história africana, eram os griots. Então, em Mali, em outras sociedades africanas, a transmissão da história era feita por meio da tradição oral, através dos griots. Narravam as histórias em forma de poesia, utilizavam diversos instrumentos musicais. Essa tradição era transmitida de forma hereditária, de pai para filho. Que vocês podem observar aí no nosso livro didático, na página 56. Tem assim: no Mali, assim como em outras sociedades da África, a história social, política e religiosa geralmente era transmitida por meio da tradição oral, da fala, da oralidade, da palavra falada. Nessas sociedades havia os griots, homens que percorriam longas distâncias narrando os acontecimentos passados. Os griots narravam os fatos em forma de poesia, enquanto tocavam instrumentos musicais. Em suas viagens, eles aproveitavam para conversar com as pessoas e conhecer novas histórias, a fim de incorporá-las em suas narrativas. Os griots transmitiram seus conhecimentos de geração em geração, possibilitando que vários aspectos da história do Império Mali se tornassem conhecidos atualmente. Então, essa é a função dos griots. Vocês estão vendo também aí a imagem que também está no nosso livro didático, na página 56, que foram importantíssimos para a divulgação, a manutenção, a preservação da história do povo africano. Nós vamos ver aqui o Império Songhai, que está na página 57 do nosso livro didático. Assim como aconteceu com o reino de Gana, o Império Mali também foi conquistado por um povo vizinho, conhecido como Songhai. Esse povo fundou um poderoso império na região do rio Níger, o Império Songhai. Em Tombouctou, os Songhais conseguiram melhorar o abastecimento de água da cidade, canalizando o rio Níger e perfurando poços. Essas melhorias também possibilitaram que os agricultores tivessem uma produção maior e mais estável. Sob o domínio Songhai, Tombouctou se tornou um grande centro de estudo, com cerca de 180 escolas,
o ensino islâmico na cidade abrangia desde a educação infantil até o ensino superior, se destacando aí também as universidades do Império Songhai. Nós temos aí a nossa atividade, que a nossa atividade é da página 56, que vamos fazer o quê? Produz um breve texto explicando como era o trabalho dos griots e qual é a sua importância para a história do Império do Mali. Que vocês podem estar dizendo que no texto de vocês que as informações citadas, né, que a importância do trabalho dos griots era que valorizava, percebendo que eles eram importantes. Por quê? Eles eram importantes agentes históricos da tradição oral do continente africano. Eles eram importantes porque eles divulgavam e levavam ao conhecimento a história e a cultura do povo africano, a cultura da África. Então, eles eram agentes de transmissão da história e da cultura do povo africano. E através da sua oralidade, da fala, que era passado de geração para geração, para que a história do continente não se perdesse. E para que a história do continente africano fosse contada, cultuada pelos próprios africanos, sem tal interferência do povo europeu. Por isso que é importante, né, um povo conhecer a sua história, a sua cultura, a sua identidade. Que o povo é o guardião da sua história e da sua memória. Então, o trabalho dos griots era importante por isso, porque eles eram agentes de transmissão. Eles eram importantes agentes de transmissão da história do continente africano. Eram eles que levavam, eles faziam até o trabalho de historiadores, né, de divulgar a história e a cultura, através da poesia, com os instrumentos musicais que vocês estão vendo aí na nossa imagem. E que para ajudar vocês a produzirem um texto de vocês, vocês produzem um pequeno texto. Vocês podem até dar um título ao texto que vocês produzirem. Vocês vão reler aí no livro didático da página 56. Nossa videoaula chega ao fim. Espero, reforçando aí, que todos vocês fiquem bem. Até o nosso próximo encontro. Que vão ao livro didático, façam a leitura do que nós vimos na videoaula de hoje, o nosso assunto, da página 54 até a página 57. Fiquem todos bem e até a nossa próxima videoaula. Até o nosso próximo encontro.